Olá, meu nome é Cauã de Borba Domingues e eu sou do primeiro A de Eletromecânica. Aqui abordaremos o tema plágio, da matéria de filosofia. Eu começarei falando sobre os tipos de plágio no cenário acadêmico. O plágio acadêmico é classificado em integral, parcial, conceitual e autoplágio. Aqui eu vou dar suas definições. Plágio integral é quando a pessoa copia de uma obra completa sem identificar o autor. O plágio parcial é quando ela pega cópia de trechos de várias obras. O plágio conceitual é quando ela copia do conteúdo de uma obra com a modificação das palavras. Ela só modifica algumas letras, tira do plural para poder colocar no singular e assim vai. E existe também o autoplágio, que a pessoa publica um trabalho antigo como se fosse inédito, como se fosse algo dele, algo pessoal que ele mesmo fez. Para quem se pergunta se o plágio é considerado crime, sim, desde 1998, a Lei 9.610 existe para regular os direitos autorais de escritores, artistas, fotógrafos e músicos. Além disso, as produções de um indivíduo são consideradas sua propriedade intelectual e por esse motivo devem ser protegidas. Então, sim, o plágio é crime, você pode ser penalizado, você pode levar tanto multa quanto levar a pena de prisão. E se você for de menor, você será dirigido ao conselho tutelar e seus pais podem responder a prisões. Agora, falarei um pouco sobre o Anel de Gizes, uma história resumida do Anel de Gizes, e darei a minha opinião, minha opinião no caso, somente minha opinião, não vou contrariar ninguém, a respeito da pessoa que comete plágio. Pois bem, o Anel de Gizes foi um anel encontrado por um pastor. Esse anel deu o poder de invisibilidade para esse pastor. E com isso o pastor desistiu de mostrar a seu rei o anel. Mas o pastor acabou matando o rei e seduzindo a mulher dele, fazendo com que o reino daquele rei passasse para ele. Resumindo, o Anel de Gizes foi encontrado por um pastor, o pastor se negou a falar para o rei, matou o rei, seduziu a mulher do rei, no caso teve relações com a mulher do rei, e acabou tomando o trono do antigo rei. Agora vem uma pergunta aqui. O que você faria se você tivesse esse poder? Como dizia Platão, quer conhecer-lhe um homem, dê-lhe o poder. Bem, minha opinião para aquelas pessoas que cometem o plágio é que se ela está num corpo de escola muito alta e pública, no caso, que nem o IFRO, o Instituto Federal, ela está sendo tola, pois se você comete plágio, que mostra que o quão você, perdão pela palavra, o quão medíocre você é, por causa que você está cometendo um crime e está deixando de obter o conhecimento que tantos os professores lutam para repassar. E eu acho que o plágio ele deveria ser bem abordado, por causa que deve ser bem abordado e falado para os alunos, por causa que, pelo menos eu, da sexta ao nono ano, eu não sabia que existia um negócio chamado plágio. Nunca copiei, sempre que eu pegava os temas, a professora sempre repassava que era para colocar, de onde foi tirado, mas ela não abordava falando plágio. Não falava diretamente do plágio. O plágio é um crime, deveria ser repassado a partir do quinto, que é quando começam os trabalhos de pesquisa, começa a aumentar a dificuldade. E para aqueles que querem prevenir que seus trabalhos sejam plagiados, que nem uma vez o meu foi na matéria de inglês, não vou citar os colegas que acabaram pegando o meu trabalho, mas resumindo, eles conseguiram entrar na minha conta e ter acesso ao meu trabalho. Para aquelas pessoas que fazem seu trabalho na humildade, colocando tudo certinho conforme a lei, coloca a gota da água, coloca seu nome e ativa o módulo tanto no PowerPoint, acho que no Word também, acho que todos esses aplicativos de edição, né, de texto tem uma configuração que ele evita a edição do seu trabalho. Então habilita ela, deixa ela com senha para que só você e somente você, nem a professora nem o professor, consiga editar ou mudar alguma coisa ali.
Essa é a minha dica, e para aqueles que cometem plágio, não cometam, por causa que é algo sério, é um crime, seus pais podem acabar sendo penalizados, pagando multa e etc. Obrigado.